Queremos saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um culto de doutrina bíblica. Pedimos que você possa estar conectado com a gente, compartilhar também o link deste culto de doutrina com outros irmãos e irmãs, mesmo depois que você estiver assistindo, outro dia, outro horário. Ao final, também compartilhe com outros irmãos para que todos sejam edificados. Nós já oramos antes de começarmos aqui, então as nossas irmãs, junto com os nossos irmãos músicos, estarão louvando ao Senhor nosso Deus. Desde já convido você a pegar a sua Bíblia, a sua harpa cristã, para que juntos possamos louvar e também estudar a palavra de Deus. Adoremos ao Senhor nesta noite. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Amém.
Meus prezados irmãos e irmãs, com a graça de Deus, hoje nós meditaremos, estudaremos a Palavra de Deus, a começar pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 15. Convido você que está em casa a pegar a sua Bíblia também, para juntamente conosco acompanhar todos os textos que nós leremos nessa noite. Antes e enquanto os irmãos vão abrindo aí a Bíblia, quero aqui também pedir aos irmãos, eles que estão presentes ou estão nos acompanhando de forma online ou que assistirão em outra oportunidade, especialmente nessa época de pandemia, os nossos irmãos idosos muitas vezes sentem-se angustiados, tristes, aflitos, por diferentes motivos, e é importante que os filhos ou aqueles que estiverem visitando sempre tenham a oportunidade de dedicar alguns minutos para
Deus, ler um salmo, ler o Evangelho do Senhor Jesus, e sempre trazer a eles uma palavra que edifique os corações. Sim, sempre o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, estará consolando os corações dos nossos irmãos idosos, os enfermos e assim por diante. Então fica essa sugestão, essa proposta para todos nós. Vamos agora ao estudo bíblico doutrinário de hoje, começando por São Lucas capítulo 15, versículo 8, muito conhecido de todos nós, versículo 8, que começa assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. É um texto bastante conhecido, como eu disse há pouco, mas eu quero frisar o versículo 8, e sobre o versículo 8 é onde nós tiraremos, a partir do versículo 8, é de onde nós tiraremos toda a exposição da palavra de Deus dessa noite. Vejam só, vou reler o versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Veja que ela perdeu uma dracma nessa parábola. O que ela precisa fazer? Acender a candeia. Nós já trouxemos um estudo bíblico sobre a luz do mundo. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e Ele também nos incumbiu dessa responsabilidade em que nós devemos ser a luz do mundo também. E quando se perde alguma coisa, o Senhor Jesus está orientando: olha, precisa acender a candeia. E depois de acender a candeia, diz que neste caso, essa mulher, ela varre a casa, porque alguns cantinhos ficam escondidos. E precisa, além de acender a candeia, precisa varrer a casa, precisa limpar os cantinhos da casa, para ver onde está essa dracma perdida. E busca com diligência. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção e guardassem bem essa expressão que o Senhor Jesus está falando. E busca, procura, com diligência, até a achar. Nós falaremos hoje sobre essa importante palavra, que é a diligência. É uma palavra que não é tão usual no nosso vocabulário, mas é uma palavra fundamental, porque esta palavra, os irmãos vão ver, que ela tem um fundamento bíblico extremamente relevante para o nosso dia a dia. Guardemos, porém, que ao perder a dracma, primeiro precisa estar com a candeia acesa. E se porventura a candeia estiver apagada, essa candeia precisa acender. Depois, varrer a casa. E ao acender a candeia e varrer a casa, na sequência, esta mulher, com diligência, ela foi buscar essa dracma perdida. E quando ela achou essa dracma, ela convocou as amigas vizinhas e fez uma festa. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Diligência. Tem um outro texto bíblico que o escritor aos Hebreus registra no capítulo 2, Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, ele começa este capítulo escrevendo da seguinte forma: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum
nos desviemos delas. Esse primeiro versículo do capítulo 2, em que nós acabamos de ler, veja que o autor, inspirado por Deus, ele usa uma palavra que nós acabamos de ler, dita pelo Senhor Jesus Cristo: diligência. Só que aqui o Espírito de Deus impulsionou o apóstolo a destacar a diligência. Veja que a leitura vem, portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Se ele tivesse escrito, convém-nos atentar com diligência, já bastaria. Mas aqui ele coloca um mais diligência. Ele enfatiza a importância da diligência. Para quê? Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois bem, o que é diligência? O que é uma pessoa diligente? Como e quando eu aplico essa palavra no meu dia a dia? Essa palavra, como eu disse, não é tão usual no nosso vocabulário, mas dentro do mercado empresarial, corporativo, ela é aplicada em várias áreas. Na administração, diligência é fundamental. Na contabilidade, fundamental. No direito, indispensável. Na engenharia, também indispensável. Diligência é uma palavra que nos leva ao zelo. Diligência é uma palavra que nos leva ao cuidado. Diligência é uma palavra que nos leva para uma habilidade refinada. Diligência é uma palavra que nos leva para uma forma de fazer diferente. Uma pessoa diligente é uma pessoa cuidadosa. Uma pessoa diligente é uma pessoa preocupada em fazer o melhor. Só que nós sabemos que, infelizmente, a humanidade, em muitas das vezes, ao invés de ser diligente, se torna negligente. Observem a parábola do Senhor Jesus Cristo sobre os 10 talentos, e nós vamos ver a distribuição dos talentos entre alguns irmãos. Mas nós vamos nos deparar na fala do Senhor Jesus Cristo que, dentre a distribuição dos talentos, um dos servos, ele foi negligente com a ordem que recebeu do seu Senhor. Ora, se uma pessoa é negligente, é porque ela deixou de ser diligente. E é sobre esses cuidados que nós vamos estudar nessa noite, a importância da diligência. Como disse, no mercado empresarial corporativo, até o termo jurídico tem algo que é muito usual em jornais, revistas e afins, que fala da due diligence, que é uma diligência prévia. É fazer uma diligência prévia antes de eu, por exemplo, uma grande corporação vai comprar uma outra empresa, antes de assinar os papéis, é feito uma diligência prévia para ver se o balanço daquela empresa, se a saúde financeira daquela empresa condiz com aquilo que está se vendendo. Isso acontece muito, especialmente com bancos. Quando um banco incorpora outro banco, se faz necessário fazer essa diligência cuidadosa. Então, eu estou dizendo que a diligência prévia é um cuidado que o comprador está tendo para, como diz no ditado popular, não comprar gato por lebre, né? Então isso é fundamental. A pessoa diligente é uma pessoa que sempre quer fazer o melhor.
tudo que coloca nas mãos dela, ela quer fazer com excelência, porque se não fizer com excelência, aquilo vai gerar um retrabalho. E o retrabalho dá mais trabalho do que trabalhar com diligência. Nós podemos ver isso para os senhores entenderem bem onde a palavra de Deus quer chegar, para eu não ficar num devaneio aqui de explicação gramatical. Mas veja que quando nós vamos a um profissional, por exemplo, da área médica, e esse profissional, ele executa a sua atividade com amor, ele faz um serviço essencial, fundamental, mas ele se doa, ele procura entender o quadro do paciente para então fazer a prescrição médica. Simplificando, até fizemos uma visita esta semana para uma de nossas irmãs, e esta nossa querida irmã nos disse que precisou tomar uma injeção. E o enfermeiro, a enfermeira, não me lembro, parece-me que enfermeiro, da primeira vez foi e aplicou a injeção nela, que ela nem sentiu a agulha entrar. Essa foi a expressão dela. Mas depois ela precisou tomar a mesma injeção por um segundo profissional. E esse segundo profissional que foi aplicar a mesma injeção nela, ela disse que doeu, mas doeu muito. E além da dor ficou o hematoma. Um terceiro profissional, em um terceiro dia, precisou aplicar a mesma injeção. E esse terceiro profissional, da mesma forma que o segundo, não soube aplicar. E doeu e ficou o hematoma. E ela guardou consigo. Poxa, veja a diferença de um profissional que tem amor à profissão e um profissional que não tem amor à profissão. Aí é a diferença entre uma pessoa diligente e uma pessoa negligente. O diligente, quando você vai precisar simplesmente tirar sangue, aliás, está chegando o dia dos irmãos doarem sangue, louvamos a Deus pelos irmãos que se disponibilizaram. Tem profissional que você vai tirar sangue que você também nem sente. Daqui a pouco ele fala, acabou. Puxa, mas não senti nada. Mas tem outro que nem está preocupado em procurar a veia certa. E vai e tenta, e fura aqui, fura ali, fura colar. Chegou uma certa feita, isso aconteceu com minha filha ainda quando pequena, e eu falei para o enfermeiro, parou, deixa, não precisa mais. Não precisa mais furar, porque você não está encontrando alguma coisa que está errada. É a diferença entre quem faz com amor e quem não faz com amor. E o escritor aos Hebreus está falando, portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado. Nós precisamos colocar uma lupa sobre aquilo que nós estamos fazendo, para ver se estamos fazendo o melhor que precisamos fazer. Vejam, estou em Hebreus, vou virar a página e ir para o capítulo 5. Capítulo 5, o escritor, no versículo 8, ele começa a dizer a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ainda que era filho, falando do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. A pessoa diligente é obediente. O negligente é desobediente. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veja a importância da obediência. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual, observem bem agora a leitura desse versículo 11, do qual muito temos que dizer
dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Por quê? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mandamento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então aqui entra a questão da negligência para ouvir. Tanto a diligência quanto a negligência, tudo começa no ato de ouvir. Tudo começa no escutar. Muitas vezes nós somos esquecidos, nós nos esquecemos. Mas veja que o apóstolo São João escreve lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 3: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Se eu não escutar bem essa palavra, eu serei negligente com o tempo que está próximo. Mas quem é diligente sabe que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E a igreja que vai subir é uma igreja diligente. O diligente é especial, zeloso e de boas obras. Qualidades fundamentais para uma pessoa diligente. Prezados irmãos, poderia trazer aqui uma palavra durante esse período que falaremos, sem ter estudado muito, mas uma palavra que o Senhor dá, se nós quisermos de fato sermos diligentes. Isso aqui é um dia e meio, 2 dias e às vezes madrugada, estudando para Deus dar o discernimento da palavra. Não é de qualquer jeito. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos debruçar naquilo que o Senhor dá, para que o Espírito Santo de Deus vai colocando o tempero na comida, vai colocando o azeite, e quando o prato ficar pronto, quem comer vai sentir o gosto. Essa comida foi preparada com azeite, tem tempero, ela sustenta, porque é um mantimento sólido. É um mantimento sólido. Convém nos atentar com mais diligência. Outro ponto importante que nós podemos também aqui citar, que na caminhada espiritual, muitas vezes nós temos que fazer essa diligência. Veja, vou abrir a minha Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículo de número 10. E versículo de número 11. Olha a diligência que os nossos irmãos tinham em relação ao que escutavam dos pregadores, dos apóstolos. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, Paulo e Silas, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, os bereanos, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim.
Prezados irmãos, nós temos que examinar nas Escrituras. Nós não podemos simplesmente ouvir, escutar e dar isso por suficiente. Não, temos que ver como que está escrito na palavra de Deus. Não é duvidando do pregador, não, mas é sendo diligente. Deixa eu ver, deixa eu me alimentar mais dessa palavra, para que ela possa ficar cravada no meu coração. Senhor, escrevi as tuas palavras nas tábuas do meu coração, para eu não pecar contra ti. Por isso que o escritor está dizendo aqui: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque tantas pessoas se desviam do caminho do Senhor? Porque os cuidados da vida, as situações adversas, o mau tempo que cai sobre ele e sobre ela, muitas vezes não tinha o preparo, não tinha a palavra escrita nas tábuas do coração, e aí o inimigo semeou espinhos, e aquela boa semente que foi semeada não foi germinada, para poder morrer, nascer de novo e crescer. Nós devemos estar bastante atentos ao que a palavra de Deus diz. Por que eu digo sempre aos irmãos sobre a importância de nós lermos a palavra de Gênesis, Apocalipse, mas entendermos o que é a palavra de Deus para o nosso dia a dia, como lá no Salmo 90 que nós citamos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que tenhamos e encontremos um coração sábio. Veja o que está escrito em Provérbios 10:4. Provérbios 10:4. Veja o benefício de ser um crente diligente. Provérbios capítulo 10, versículo de número 4. Nós vamos encontrar aqui: o que trabalha com mão enganosa. Será que tem alguém que faz isso? Tem. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Não importa o quanto que chegou na sua mão, não está falando de riqueza financeira, simplesmente. Aqui está falando que onde você colocar a sua mão, se você for diligente, o Senhor prosperará. Não importa quanto chegar na sua mão, mas o tanto que chegar, se você for diligente, o Senhor Deus prosperará. Vamos agora, Provérbios 21, versículo 5. Nós estamos em um culto de doutrina, se faz necessário a leitura bíblica, para a fixação daquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Provérbios capítulo 21, nós vamos ler o versículo de número 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo apressado tão somente à pobreza. Veja a importância de nós sermos diligentes, o cuidado que é ter com a palavra de Deus. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Nós não vamos trazer aqui, meus irmãos, ou qualquer outro pastor que aqui chegar, qualquer irmão que aqui for pregar, não vai trazer nenhuma palavra nova. A palavra de Deus já está escrita, ela é soberana, e precisamos ser diligentes naquilo que nós escutamos. Então, nós estamos estudando sobre esse importante texto bíblico, e nós não podemos nos esquecer. Agora, nós vamos ver também o cuidado que o apóstolo São Judas, não o Iscariotes, obviamente, porque a diligência passou longe, mas lá na Epístola Universal do apóstolo São Judas,
servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago. Ele escreve na sua epístola de um capítulo só: amados, no versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Veja o cuidado desse homem de Deus. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Não foi parte, não foi em parte. Foi uma diligência com muito zelo, com muito amor, que trouxe uma epístola universal de advertência para toda a igreja. Ele escreveu com tanta diligência o que ele recebeu da parte de Deus, que ele começa a redigir aqui no versículo 5: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, o que aconteceu? Destruiu depois os que não creram. Quem é diligente precisa crer na palavra de Deus, na orientação recebida da parte de Deus. E ele escreve mais: olha, e aos anjos que não guardaram o seu principado. O problema começou lá no céu, com a terça parte dos anjos, que o Senhor sabe muito bem. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. E aí ele vai falando, tudo que ele recebeu, ele escreveu com muita diligência. Ai deles! Por quê? Porque entraram pelo caminho de Caim, foram negligentes, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, negligência, e pereceram na contradição de Corá, negligência. O que são estes? São manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-vos convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, misericórdia. Misericórdia. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Veja o perigo da negligência. Meus prezados irmãos, convém-nos atentar com mais diligência. A palavra de Deus veio aos nossos corações. Receba de bom grado a palavra da parte de Deus. A negligência, ela mata. A negligência, ela destrói. A negligência, meus irmãos, nós podemos ver em muitas áreas da vida. Citava até recentemente, acho que aos jovens, na escola bíblica de domingo passado, se não me falha a memória, ou em algum outro culto aqui, não vem ao caso, não importa que eu vou citar novamente. Os senhores se lembram muito bem do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, o edifício Palace 2, um prédio imponente, um condomínio imponente, foi construído, dado habite-se, as pessoas ávidas para adquirirem e morarem no seu apartamento próprio, e muitas famílias já ali morando, e de repente a estrutura do Palace 2 rui, e ele desmorona, e acontece o que aconteceu. Aqueles profissionais foram diligentes na sua obra? Seguramente não. Seguramente não. Mas será que ao serem negligentes eles estavam preocupados com a vida dos outros? Também não. Se nós voltarmos ao tempo,
Nós podemos ir lá para 1989, não faz muito tempo não. E nós vamos nos lembrar de um certo voo. Era dia de jogo do Brasil com o Chile, eliminatória de Copa do Mundo. E o piloto decola a aeronave com um plano de voo pronto. Você sai daqui e chega lá. Mas eles estavam pilotando, entretidos com o jogo, e não atentaram para os sinais que um piloto precisa estar atento, e desviaram a rota da aeronave. Quando se deram conta, era tarde demais e não tinha mais combustível para voltar até a aeronave cair e ceifar muitos inocentes. Quer algo mais recente? É só se lembrar daquele trágico acidente do Legacy, pilotos americanos que se chocou com um Airbus, um Boeing da Gol. E infelizmente aqueles pilotos que eram para ser mestres, capacitados, peritos na navegação aérea, infelizmente desligaram o transponder do avião e fez com que invadisse a rota de um voo que não tinha nada a ver com a história, se chocou, e os senhores sabem muito bem a tragédia que provocou. Quantas famílias não estão chorando até hoje por negligência de 2 pilotos? A vida espiritual não é muito diferente não, viu, meus irmãos? Há muitas igrejas por aí, há muitas pregações por aí, há muitos falando da Bíblia Sagrada, mas querendo colocar novidade, querendo introduzir sermões artificiais, e muitas pessoas infelizmente são enganadas. E quando se dão conta, às vezes o quadro é irreversível, porque o fundamento da fé não foi bem firmado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Quando nós falamos, quando nós pregamos, é importante escutar primeiro. Escute a palavra inteira, entenda a palavra, entenda o que está sendo falado, compreenda a fala do Espírito Santo de Deus, para que possa aplicar na vida, porque o Senhor Deus, meus irmãos, Ele requer de nós diligência, para que Ele encontre lugar para trabalhar. Nós podemos ver desde o livro do Êxodo. Se nós formos para o Êxodo, nós vamos nos deparar no capítulo 19, antes do Senhor Deus dar a Moisés os 10 mandamentos. Nós vamos ver no capítulo 19 do Êxodo, Deus falando com Moisés no Monte Sinai. E nesse capítulo 19 nós vamos ver: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Veja a importância de escutar. Moisés fala assim, assim e assim. Versículo 4: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Você ouviu? Você viu? Agora pois, Moisés, fala para eles. Se, olha a condicional, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto. Veja a importância de ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra de Deus, e guardardes o meu conserto. Então sereis, então, a condicional é se, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, Moisés. Mas não parou por aí não. No versículo 9, disse o Senhor a Moisés, jamais para falar ainda, disse mais, Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Olha o versículo 10 de Êxodo 19. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Terça-feira passada falamos sobre a importância do sabão dos lavandeiros. Nós falamos sobre as propriedades do sabão, e aqui nós estamos encaixando uma mensagem a outra, e estamos vendo que o Senhor Deus pediu a Moisés, ordenou a Moisés que chamasse o povo para que lavassem as suas vestes. Versículo 14 ainda: então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Prezados irmãos, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós precisamos ser diligentes nesta obra, precisamos ser diligentes em tudo que nós fazemos. Nós precisamos entender que tudo começa com o ouvir. Se o aluno estiver na sala de aula, falava no domingo, se o aluno estiver na sala de aula, mas ele estiver com a alma em outra dimensão, ele não vai aprender nada. Ele está ali de corpo presente, mas ele não está preocupado com o que o professor está lecionando. Está na igreja, mas está conectado com o mundo. Nós não seremos diligentes, mas se na igreja nós estivermos e nós escutarmos aquilo que está sendo falado, escrevermos na tábua do nosso coração, o Senhor Deus, Ele nos diz que nós seremos para Ele propriedade peculiar. Sabe o que é isso? É que Ele vai guardar a todos nós, todos os dias de nossa vida. Nós precisamos entender esta palavra. Nós falamos sobre diferentes profissionais, diferentes áreas que retratam a necessidade de sermos diligentes. Os pais, quando negligenciam os cuidados para com seus filhos, infelizmente, quando passar a idade, chegar à idade adulta, poderão ver coisas que não gostariam de ver. Cuidado para não terceirizar os cuidados com a família. Nós precisamos ser diligentes quanto ao cuidado familiar. Nós não podemos ser negligentes em relação a essa causa. Não. Os pais precisam ter diligência, orientar, corrigir, redarguir, chamar a atenção quando preciso, sempre com muito amor. Da mesma forma, quantos filhos não estão negligenciando o cuidado para com os pais, quando esses chegam à terceira idade? Quantos filhos fazem vista grossa? Porque o negligente faz vista grossa, sabia? Como diz aí no ditado popular, faz de conta que não estou vendo. Mas não é assim não, meus irmãos, não é assim não. O Senhor Deus está vendo tudo, e quando Ele vier nos buscar, Ele vai ver se as qualidades do que Ele veio buscar estarão em evidência em nossas vidas. Especial, zeloso, de boas obras,
Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Certa feita, vou ler um texto agora. O apóstolo São Paulo teve que fazer uma diligência com outro apóstolo. Já viu isso? Está na Bíblia. Nós vamos ver em Gálatas capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa diligente, mas uma pessoa repreensível é uma pessoa negligente. E o apóstolo São Paulo se encontrou nesse momento com o apóstolo São Pedro, que conhecia muito bem a palavra de Deus. Versículo 14 desse mesmo capítulo 2 de Gálatas, nós vamos ver: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aí, a partir daí, o apóstolo São Pedro começou a entender o mistério do que é de fato a conversão. E aí ele começa a experimentar de fato o que é ser alguém diligente na obra do Senhor. Eu não posso cobrar aquilo que eu não posso fazer. Eu não posso pedir para fazer aquilo que eu não faço. Eu preciso ser exemplo dos fiéis, da palavra, no trato, no amor, em tudo. A diligência requer isso. Porque muitos filhos não obedecem os pais, ainda que esses muitas vezes querem corrigir os filhos, porque às vezes os pais não são o exemplo daquilo que estão pedindo para fazer. É um cuidado, meus prezados irmãos. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Que o Senhor Deus, Ele tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus, Ele nos dê a graça necessária para que a gente possa, meus irmãos, avançar com a cabeça erguida, fazendo a obra do Senhor com amor, com zelo, porque a palavra de Deus também diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Tem que ter diligência, tem que ter diligência, não tem para onde fugir. Eu vou agora para o livro de Salmos, já estamos indo para o final, Salmo 119, nós vamos ver aqui um texto também que faz alusão a essa temática que estamos trazendo hoje. Salmo 119, se eu anotei corretamente, que às vezes a gente pode falhar. Primeiro verso: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Diligência, todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos. Para quê? Para que diligentemente os observássemos. Paro por aqui no Salmo 119. Nós precisamos atentar com diligência para a palavra de Deus. O Senhor está falando, o Senhor está orientando, o Senhor está redarguindo, o Senhor está chamando a nossa atenção. Mas quando nós não damos importância, nós não damos valor ao que está sendo falado da parte de Deus, quando chegar a adversidade, nós podemos agir com negligência, e isso é um perigo muito grande.
Ser diligente na obra do Senhor é fazer tudo com primazia, é dar o seu melhor, é fazer aquilo que está ao seu alcance, mas com maestria. Somos extremamente limitados, mas quando nós damos o nosso melhor, a graça de Deus nos reveste, a graça de Deus nos capacita, e aí nós vamos entender o agir do Senhor. Quantas pessoas não estão fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito? Esse é um perigo muito grande. Se nós quisermos experimentar a bênção de Deus na nossa vida, nós precisamos primeiro, meus irmãos, atentar com diligência. Aqui o apóstolo em Hebreus capítulo 2, ele vai esmiuçando essa palavra nos versículos seguintes. Veja, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, eu estou no versículo 2 do capítulo 2 de Hebreus, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus possa nos agraciar cada dia mais com esta visão diligente do que nós precisamos fazer. A diligência começa em casa. A diligência começa com cuidado pessoal. Por isso que o apóstolo São Paulo disse a Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Diligência pessoal. Quando chegar o culto de ceia do Senhor, vamos bater nessa tecla: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que fazer uma diligência na nossa vida para ver se não tem dracmas perdidas por aí, dons que o Senhor nos deu e muitas vezes estão de lado, estão parados, mas ao encontrarmos essa dracma perdida, nós devemos trazer de novo para a casa do Pai para fazer a obra do Senhor nosso Deus. A diligência começa no pessoal, porque somos o templo do Espírito Santo. Do pessoal vai para o familiar, e o familiar, com essa diligência, toda a casa começa a ser ordenada, e aí o Espírito Santo encontra lugar para fazer uma obra maravilhosa. Qual dracma você perdeu? Qual dracma eu perdi? Eu preciso fazer essa diligência. É uma diligência prévia. Eu não posso esperar o culto de ceia do Senhor para falar: agora é a semana de ceia, agora é a semana que tem que se consagrar, é a semana que tem que santificar. Não. Paz e santificação é diária, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então devemos diariamente fazer essa diligência pessoal, porque para a luz brilhar, para que a luz de Cristo brilhe em nós, a casa tem que estar limpa, tem que estar varrida, e a dracma perdida tem que ser encontrada. Quando ela for encontrada, a luz de Cristo brilhará, o Senhor nos levantará e o poder dele descerá. Então, nós terminaremos agora esse culto de doutrina. Faremos uma oração para concluir essa live, essa transmissão online. Peço a você que, após a conclusão, você compartilhe essa mensagem integral para conhecidos, familiares, amigos, enfim, para que também possa ser edificado. Oraremos e depois temos a última parte para fazer aqui presencialmente, para nós darmos esse culto por encerrado. Na sua casa,
curve a sua cabeça. A todos que estão aqui, se coloquem em pé, por gentileza, e nós vamos orar neste momento. Amado Deus e eterno Pai, estamos na Tua presença, estudamos a Tua palavra. Senhor, estamos aqui examinando a Tua palavra. E toda vez que nós paramos para examinar a Tua palavra nos examina. Senhor, nós precisamos ser diligentes em relação ao templo do Espírito Santo que somos nós. Nos ajude, Senhor, que sejamos diligentes, possamos atentar com mais diligência a tudo que nós já temos escutado, para que em tempo algum nós nos desviemos dos caminhos santos do Senhor. Prepara-nos, Senhor, como igreja, para encontrarmos contigo, pois breve o Senhor virá nos buscar. Nos ajude, nos agracie, Senhor, com as tuas infinitas misericórdias. Nos dê uma noite de paz, de alegria no Teu Santo Espírito. Mas nos ajude, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a varrer a nossa casa espiritual. Nos ajude a limpar a nossa casa espiritual. Buscar as dracmas que se perderam, buscar aquilo que se perdeu, Senhor. E ao encontrar, nós possamos, Senhor, fazer uma festa. Chamar o Teu povo e dizer: eu encontrei a dracma perdida. Olha ela aqui. E seremos grandemente usados em Tuas mãos, para a glória de Deus Pai. Em Cristo Jesus nós te agradecemos. Amém. Vou deixar a bênção apostólica para todos nós, inclusive você que está aí em sua casa. O amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, pode dizer amém.